Você já imaginou ter poderes iguais ao rei dos piratas depois que comeu a Gomu Gomu no Mi? Ou então, igual ao super-herói que levou uma picada de uma aranha radioativa? E se eu te falar que talvez daqui a um tempo você possa conseguir alguns superpoderes? Eu sei, parece que eu tô inventando, mas esses superpoderes existem. Hoje eu vou te mostrar 3 animais que têm superpoderes e que em breve, com o poder da ciência, poderemos usar esses poderes para a nossa vida. Nosso primeiro superpoderoso é um ser microscópico, com apenas meio milímetro de comprimento, o tardigrado, mais conhecido como urso aquático. Ele é o animal mais resistente, mais indestrutível e mais absolutamente impossível de se matar no planeta Terra. E quando eu digo impossível, não é exagero. Os tardigrados podem sobreviver a temperaturas de menos 272 graus Celsius. Isso é quase um zero absoluto. Literalmente, a temperatura mais fria que é fisicamente possível existir no universo. Como se só a resistência a frio não fosse o suficiente. Eles também sobrevivem a temperaturas de mais de 150 graus Celsius. Essa temperatura é capaz de ferver a água instantaneamente. Além dessas resistências a temperaturas extremas, eles ainda podem suportar uma pressão gigantesca. Como se isso não fosse suficiente, eles são resistentes à radiação. E não é só uma radiaçãozinha, mas sim uma muito mais intensa do que a bomba de Hiroshima. Ou seja, uma dose 1000 vezes mais forte do que a dose letal para humanos. Eu disse que eu te contaria sobre seres superpoderosos vivos, não disse? Os tardigrados são tão poderosos que eles podem sobreviver sem água por uma década inteira, completamente secos. Como eu sei disso? Em 2007, a Agência Espacial Europeia fez um experimento com os nossos super bichinhos. Parecia uma loucura total. Eles enviaram os tardigrados para o espaço, não dentro de uma unidade espacial internacional bonitinha, confortável, mas sim fora delas, completamente exposto ao vácuo do espaço, sem proteção nenhuma, sem água, sem oxigênio, sob radiação cósmica ultravioleta intensa. Eles simplesmente falaram, se virem, e aí deixaram os pobrezinhos dos tardigrados lá por algum tempo. Quando os cientistas resolveram trazer esses bichinhos de volta à Terra e colocaram eles em contato com a água, 68% deles simplesmente acordaram, se reidrataram e continuaram vivendo lindamente, como se tivessem acabado de tirar uma sonequinha da beleza. Como diabos isso é possível? Bom, quando as condições ambientais ficam impossíveis de sobreviver, o tardigrado entra em um estado chamado de criptobiose, ou seja, ele expele 99% da água do corpo dele. O seu metabolismo cai para 0,01% do normal. Ele ainda produz proteínas especiais chamadas de tardigradinas, que protegem o DNA dele de dano. Ou seja, ele basicamente se desliga completamente, vira um objeto inanimado, sem sinais vitais, tecnicamente mortinho da Silva. Mas e quando a água retorna ao ambiente? Bom, ele simplesmente reativa. Em questão de horas, ele está completamente vivo de novo, pronto para comer, se reproduzir e continuar a vida. Esses bichinhos são praticamente indestrutíveis. Talvez, se a humanidade fosse extinta amanhã por um asteroide, ou se o planeta inteiro virasse um deserto radioativo congelante, esses bichinhos iriam continuar com toda certeza por aqui. Afinal de contas, eles são a prova viva de que a vida sempre dá um jeito. Nosso segundo superpoderoso é uma criatura que descobriu algo que nenhuma outra forma de vida da Terra conseguiu: como quebrar o ciclo da vida e da morte. Essa criaturinha nasce, cresce, se reproduz e quando deveria envelhecer, ela simplesmente volta ao começo. Um caso parecido com o de Benjamin Button. A gente chama essa criatura de Turritopsis dorni, ou medusa imortal, ou a água-viva que nunca morre. Esse animal, pequeno e aparentemente insignificante, descobriu algo que nenhuma outra criatura da Terra conseguiu: como quebrar o ciclo da vida e da morte. Normalmente, todos os organismos seguem um ciclo: nascem, crescem, reproduzem, envelhecem e morrem. É a natureza. É assim que a biologia funciona. Sempre foi assim e sempre vai ser. Ou será que não? Bom, a nossa água-viva, super poderosa, olhou para essa regra e disse: não, obrigada, vou fazer do meu jeito. Quando a Turritopsis atinge a maturidade sexual completa e começa a envelhecer, ou então quando ela sofre algum dano ambiental externo ou fica doente, ela simplesmente reverte todo o processo de envelhecimento. Todas as células dela se transformam de volta ao estado de pólipo, que é o estágio bebê da água-viva, o estágio inicial do ciclo da vida delas. E então elas crescem de novo, do zero absoluto, como se tivessem acabado de nascer. E elas podem fazer isso infinitamente. Quanto
quantas vezes quiser, sem limites. Se jogarmos para o mundo humano, é como se um humano de 90 anos pudesse, de repente, transformar todas as suas células de volta ao estado original, de quando tinha 3 anos de idade. E aí, então, crescer de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E fazer isso pra sempre. Teoricamente e cientificamente falando, a Turritopsis pode viver eternamente fazendo isso. As únicas coisas que podem matá-la é ser comida por um predador ou pegar uma doença que ataque mais rápido o sistema nervoso dela do que ela consiga reverter. Mas envelhecimento, morte por velhice, falência de órgãos? Não, isso simplesmente não faz parte da biologia dela. E aqui é o que é mais legal, porque os cientistas hoje em dia estão estudando intensamente essas criaturas para tentarmos descobrir e entender qual é o mecanismo molecular, genético e celular que permite essas células de reverterem completamente o processo de envelhecimento e tentar replicar isso em humanos. E aí? Já pensou em viver pra sempre? Pra Turritopsis, essa é a realidade. E pra gente, talvez seja um dia. Nosso terceiro animazinho cheio de poder possui o soco mais rápido e mais violento de todo o reino animal. E não estamos falando do canguru Jack. Esse animalzinho não é mamífero, não é um réptil e não é um passarinho. E definitivamente, ele não é grande. Seus socos acontecem tão rápido, que desafiam a física. Pra vocês terem ideia, o soco dele é mais rápido do que o piscar de olhos. A gente chama esse carinha de camarão mantis, também conhecido como tamarutaca, ou então a lagosta boxeadora. Esse animal tem o soco mais rápido, mais poderoso de todo o reino animal. Nenhum outro bicho chega perto. Camarão mantis pode dar golpes com as garras da frente numa velocidade de 80 km por hora. Lembrando que isso acontece dentro da água, que tem muito mais resistência que o ar. Ou seja, o soco dele é 50 vezes mais rápido do que você consegue piscar os olhos. A aceleração do movimento é equivalente ao tiro de uma arma de fogo de calibre 22. E a força do impacto, aproximadamente 1.500 vezes o peso corporal dele. O soco do camarão mantis é tão absurdamente rápido que ele cria um fenômeno chamado de cavitação, que é quando a garra se move tão rápido, mas tão rápido através da água, que ela cria uma zona de pressão tão baixa que bolhas de vácuo se formam instantaneamente. E quando essas bolhas estouram, o que acontece em microsegundos é a liberação de um calor de 4.000 graus Celsius. Não, vocês não entenderam errado. Eu falei 4.000 graus Celsius. Isso é muito mais quente do que lava. Além de ser extremamente quente, ele ainda emite um flash de luz visível. O camarãozinho mantis é tão poderoso que faz literalmente luz embaixo d'água, como se fosse um Kamehameha aquático. E tem mais. O golpe do camarão mantis gera um combo duplo supersônico. Ele atinge a presa dele em 2 momentos. Primeiro com o soco e segundos depois com a onda do choque da bolha. Pra você ter ideia, o soco do camarão mantis é tão poderoso, mas tão poderoso, que eles conseguem quebrar vidros de aquário com facilidade, além de quebrar conchas extremamente duras de moluscos e caranguejos e de cortarem dedos humanos. É claro, se você for idiota o suficiente para colocar a mão perto deles. Eu disse que esses bichinhos eram super poderosos. E por isso, cientistas estão estudando a estrutura microscópica das garras do camarão mantis. Simplesmente porque elas são feitas de um material orgânico composto ultra resistente, que consegue absorver impactos repetidos de força absurda, sem nunca quebrar ou rachar. Seriam como se fossem as garras do Wolverine. Entender esse material pode revolucionar completamente a engenharia dos materiais. Imaginem comigo, armaduras militares, capacetes, carros, aviões, tudo feito com materiais inspirados no camarão mantis. Esse animalzinho do tamanho do seu polegar tem um soco que faria o Mike Tyson parecer uma criança de 5 anos. Moral da história? Nunca menospreze os crustáceos. E aí, gostou de conhecer esse trio super poderoso? Então deixa o seu like, que ele ajuda muito o canal. E me diz nos comentários se você conhecia algum deles. Beijos! E até o próximo vídeo.